Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Olá, amigos, boa noite. Que alegria estarmos de volta para mais uma live nas nossas terças-feiras com o Centro Espírita Humildade e Caridade aqui de Nova Iguaçu, conectado no coração, nos pensamentos, relembrando as nossas reuniões presenciais, recebendo os amigos aqui no chat, nos comentários, os amigos da nossa casa, os trabalhadores, e vários companheiros de cidades das mais diversas e até de outros países para as nossas lives de terça-feira. Aqui à minha direita, aliás, à minha esquerda, eu tenho meu irmão André Matos, que todos já conhecem, lá do GEAC, de Levi Gasparian, a Deus ao 22º seu, e aqui embaixo, a minha companheira Bárbara adulta, aqui da nossa casa. Boa noite, Bárbara. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Guto, Bárbara, alegria sempre, grande dividir esse espaço com vocês. A alegria toda nossa, André e Bárbara. Nós vamos começar, então, mais um momento de reflexões, passando já imediatamente a palavra para que a Bárbara possa fazer a abertura para nós. Então, boa noite, queridos amigos internautas. Boa noite a todos os nossos trabalhadores do Centro Espírita Humildade e Caridade, do Grupo Espírita Amor e Caridade de Levi Gasparian, que é a casa em que nós estamos fazendo aí em parceria essas lives, né? A gente está aqui com a presença do André, mais uma vez, na nossa casa virtual. Então, agradecer a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, mandem da onde vocês estão nos assistindo, o nome dos centros espíritas de vocês. Lembrar vocês que as nossas lives acontecem quinzenalmente, são transmitidas pelos canais do Facebook, do Centro Humildade e Caridade, pelos canais do YouTube, da Rádio Espírita Esperança, da Rede Amigo Espírita e do GEAC. Sempre às 19h30. E essas lives, elas permanecem gravadas. Então, nós pedimos que vocês deem like, assinem o canal, nos sigam lá no YouTube, no Facebook e compartilhem com os grupos espíritas, com amigos, familiares, para que a gente possa divulgar aí essa doutrina de luz. Bom, hoje nós teríamos a participação do nosso irmão Rafael Siqueira, mas ocorreu um probleminha lá próximo aonde ele reside e nós ainda estamos no aguardo, não sabemos se ele vai conseguir, né? Está sem luz na residência, e aí, por enquanto, a gente vai estudando aqui, falando um pouquinho dessa doutrina tão amada e tão consoladora, né? Então, hoje nós vamos iniciar com a página, é o capítulo 82 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tem como título, Em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo está em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima.
Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita. Porque foi o vento ao eterno doador. Usufrutário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Emmanuel. Graças a Deus. Assim vamos orar, meus irmãos, pedindo a presença de Jesus em nossos lares, pedindo que o Mestre amigo venha nos visitar, espalhando luz, harmonia, consolação nos corações de todos os nossos entes queridos, todos os que habitam o nosso lar, bem como aqueles que passam agora pelos nossos pensamentos, pelos nossos corações. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer-nos a tua paz, pois só tu és o nosso abrigo, que mil venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, enquanto homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, perfumar os nossos corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Sê conosco, Jesus, nessa noite de reflexões. Muito obrigado por sua visita aos nossos lares. Graças a Deus. Graças a Deus. Já deu uma olhadinha aí? Com alegria, à luz de velas, romântico, estamos aqui com o Rafael chegando até nós. Explodiu um poste lá, mas eu falei, Rafael, há de haver uma lâmpada, uma vela aí nessa casa. Venha falar para nós pelo menos um pouquinho. Bem-vindo, meu querido irmão. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Muito boa noite, Guto. Muito boa noite, meu amigo André. Muito boa noite, Bárbara. Eu hoje, de fato, estou à luz de velas, quase que à luz de velas, porque já voltou uma fase. Mas eu estou do celular, eu não consigo carregar o celular, mas o que eu puder e o que eu aguentar, o que o meu celular aguentar, nós vamos falar. Porque a alegria de ser espírita, de ser cristão e de trabalhar para Jesus, ela é tão grande que a gente vence todas as dificuldades, todas as resistências, e a gente está por aqui. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Eu acho que está assim, um pouco ofuscado, né, gente? Mas não, tá a gente está se esforçando.
Tá bom? Vou até deixar você à vontade aí na tela, tá bom? E a gente está aqui pelos bastidores, acabou a bateria ou a luz aí, a gente volta. Fica Tá tranquilo. joia. Combinado. Mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. É uma alegria me dirigir a cada um dentro do seu lar que está me vendo aí pelas redes sociais. Gente, como é bom nós podermos nos irmanar nas vibrações do bem, estudarmos o Espiritismo que nos traz Jesus de volta. Eu, quando recebo um convite para falar uma palestra espírita, num grupo de estudos, o meu coração bate mais forte, porque é mais uma oportunidade de reatar os laços com o mestre, com o equilíbrio, e fazer, ainda que na minha pequenez, o melhor que eu posso, em prol do meu crescimento, mas, sobretudo, em prol de ajudar as outras pessoas. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus, como nos diz o benfeitor Emmanuel, na lição introdutória do livro Vinha de Luz, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, observem a lição de Emmanuel para cada um de nós. O Evangelho é um sol que nos aquece, que nos impulsiona, que nos dá força nesses dias tumultuados da existência, mas o Espiritismo reflete esse sol com sabedoria para cada um de nós. Porque precisamos de Kardec, do Espiritismo, para abrir a porta e encontrar Jesus e o seu Evangelho. Na noite de hoje, então, eu fui convidado a falar sobre o Evangelho de Jesus lá em Mateus, capítulo 5, quando ele vem nos dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sempre que eu vou falar de Jesus, uma de suas parábolas, um dos seus ensinamentos, eu gosto sempre de lembrar que Jesus falava por símbolos, por analogias, ele contava histórias. E por que isso? Uma parábola, ou as histórias contadas por Jesus, são alegorias que nos trazem ensinamentos indiretos, ensinamentos morais, muitas vezes através de símbolos, de histórias, porque nós precisamos tirar o espírito da letra para compreender em profundidade o que Jesus está falando com cada um de nós. E vocês poderiam perguntar, e por que Jesus se valia das parábolas, dos símbolos? Existem 3 razões mais aparentes para isso. A primeira delas, porque a parábola, o símbolo, as alegorias, é um grande recurso estilístico. Porque, vejam, se eu for fazer uma palestra sobre reencarnação, fica mais compreensível eu trazer um monte de conceitos, dizer onde estão os conceitos, em que capítulos achar, isso é importante. Mas quando eu conto uma história, trazendo um caso de reencarnação, o ontem, o agora, as experiências da lei de causa e efeito, as histórias enriquecem. É ou não é? Por isso Jesus falava por histórias, porque através das histórias ele chegava ao coração simples do povo à época. E aí nós chegamos no segundo motivo. Para falar com pescadores, com mulheres donas de casa, com homens do campo, Jesus precisava de uma linguagem apropriada aos tempos e aos lugares. Então ele não falava com erudição, não falava de uma forma que fosse engalanada, porque senão ele não conseguiria cumprir a sua proposta. Então ele se valia do grão de mostarda, do peixe, da montanha, da rede, porque contando uma história com os elementos locais, ele conseguia atingir o seu propósito, que era deixar o ensinamento moral. Este é o segundo motivo. E nós temos um terceiro motivo, porque a parábola, a alegoria, ela é atemporal. Em verdade, ela é contada num tempo, mas ela se prolonga nos séculos, porque as mesmas histórias contadas por Jesus, nós estudamos hoje. Quem evolui somos nós, em espírito, em verdade, intelectualmente, moralmente, para apreender nas mesmas histórias contadas por Jesus, elementos novos, histórias ricas, novos aprendizados. Daí nos dizer o benfeitor Emmanuel, na questão 290 do livro O Consolador, que Jesus atirou sementes, na forma de parábolas, na forma de símbolos. Quanto mais a gente cresce intelectualmente e moralmente, as mesmas sementes nós vamos colhendo em frutos sazonados na época que nós nos encontramos. Já que eu fiz essa introdução, agora vamos ao texto bíblico que nos é propiciado estudar na noite de hoje. E sempre eu gosto de trazer o Evangelho, para que a gente possa ler e eu levar a vocês de acordo com o que está no texto bíblico. E eu gosto muito dessa tradução aqui. Mostrar pelo celular ainda fica mais difícil. O Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que além de um grande estudioso, alguém que vem trazendo para o Espiritismo essa feição evangélica de Jesus, recontando os dias do Velho Testamento,
Reconectando com Jesus e o Espiritismo, é um evangelho fidedigno, porque Haroldo busca lá das bases do grego para nos trazer aquelas mesmas histórias com apêndices, com notas de rodapé, que nós podemos estudar e saber. Aqui é confiável. Então, eu peço permissão para ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. E a gente vai lendo e comentando. Porque nos diz Jesus: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos tirar agora o espírito da letra, porque se a pessoa olha para essa parábola, olha para esse símbolo, bom, nós somos o sal da terra, o que Jesus está querendo nos dizer? Nós precisamos buscar quais são as utilidades do sal. Qual é o objetivo do sal? E eu poderia trazer para vocês na noite de hoje 3 objetivos. Qual o primeiro deles? Para que serve o sal? Para dar sabor, para conferir o brilho dos alimentos. Imaginem comer um arroz sem sal. Imaginem comer uma salada, nós até comemos, sem o sal, sem o tempero, sem aquelas iguarias que a gente coloca para dar sabor. Então, o que Jesus está nos propiciando? Isso é uma metáfora, é uma comparação. Se o sal dá sabor, nós, que somos o sal da terra, devemos dar o sabor onde quer que nós nos encontremos. Ah, Rafael, o que isso quer dizer? Se eu estou num lugar e está todo mundo pessimista, desanimado, falando coisas ruins, coisas tristes, dar o sabor é mudar o rumo da prosa. Começar com ideias otimistas, falando bem das pessoas, traçando novos rumos para a nossa sociedade, estampar o sorriso, porque se eu vou dar o sabor, eu tenho que mudar o rumo da prosa. Dar o sabor igualmente nesses dias tumultuados, onde as pessoas muitas vezes se portam tal qual aquela hiena Hard, do desenho do Zé Colmé e do Catatal. Vocês se lembram? Ó vida, ó céu, ó azar, reclamando de tudo, reclamando de todos, reclamando às vezes do próprio Deus. Dar o sabor é a gente ser otimista, guardar a fé em Deus de que as coisas estão conforme a vontade dele. E se vem até mim, tem um propósito nobre, que é eu me melhorar, eu ressignificar os meus passos. Primeira função do sal, dar o sabor. Segunda função do sal. E os mais antigos vão se lembrar do que eu estou dizendo. Antigamente, gente, nós não tínhamos geladeira, refrigeradores, freezer. E como é que as pessoas comiam o alimento? Bom, salgava a carne, porque ela salgada, ela durava mais tempo. Salgava o peixe, porque ele salgado, ele tinha uma durabilidade aumentada. Ou seja, o sal evita que as coisas pereçam, estraguem. E por que Jesus nos comparou a esse sal que evita que as coisas depereçam? Porque onde estiver o cristão, os valores morais devem ser preservados. Os valores do Evangelho de Jesus, o valor do amor, o valor do perdão, o valor da fraternidade, deve ser preservado. Porque nós somos as cartas vivas de Jesus. Onde nós estivermos, Jesus estará conosco, através de nós e agindo por nossas mãos, para evitar que o mal que graça no mundo tome proporções mais alevantadas. Existe uma terceira consideração a ser feita sobre o sal. Quando a gente vai salgar um feijão, a gente coloca 1 quilo de sal ou coloca algumas pitadas. Algumas pitadas, na verdade, é porque ser cristão é dar algumas pitadinhas para que o mundo fique melhor. Porque nós vemos muitas pessoas dizendo assim: o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer uma palestra. Eu não trabalho na reunião mediúnica. Lembre do sal. É pouquinho. Porque o pouquinho que eu dou, o pouquinho que eu posso fazer, o bom dia que eu dou, aquele abraço que hoje eu abraço através das redes sociais, o meu contributo com as pessoas que sofrem, às vezes num telefone atendendo alguém, é o meu pouco que com Deus se transforma em muito. Observem, então, por que Jesus nos comparou ao sal. Por essas 3 finalidades: dar sabor, evitar que as coisas depereçam e multiplicar, porque de um pouquinho a gente confere sabor no muito. E prossegue Jesus nesse ensinamento que está inserido dentro do Sermão do Monte. Nós vamos continuar. Vós sois a luz do mundo. E hoje, gente, eu estou praticamente aqui acendendo a minha vela, porque veja, a casa na escuridão, uma fase de luz. Mas eu poderia dizer assim para o Guto:
olha, Guto, hoje não dá para fazer essa palestra não, porque está tudo no escuro, a Enel ainda não chegou, faz você aí a palestra. Mas seria esse o comportamento do cristão? Ele está me esperando, ele está contando comigo. Está o André e uma outra companheira aí, contando com o Rafael. Se hoje eu tenho o celular, ainda que não abrisse a minha câmera, eu não poderia mandar uma mensagem, estar com vocês, ainda que por alguns minutos? Isso é ser a luz. Isso é dar o nosso contributo. Há um ditado oriental que nos diz, é melhor acender uma vela do que vociferar contra a escuridão. Muitos de nós temos apenas uma vela, mas pensemos nos vagalumes. Já pararam para pensar que na noite mais escura a gente está passando de carro pela estrada e a gente consegue ver os vagalumes? Nós somos os vagalumes dos dias atuais. A nossa luz é pouca, às vezes do tamanho de uma vela, mas nós podemos iluminar. Basta que a gente conheça as nossas potencialidades e saia pelo mundo fazendo o que está ao nosso alcance. Vamos continuar? Gente, está ficando mais escuro, está ficando difícil até para ler aqui, mas vamos que vamos. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio ou alqueire. Eu, quando comecei a estudar o Evangelho de Jesus, eu sempre me atinei com relação a essas palavras. O que é uma candeia e o que é um alqueire? O que Haroldo Dutra Dias faz? Ele coloca uma nota de rodapé, para que a gente mergulhe na significação dessas palavras. E eu vou ler para vocês. Olha que é uma candeia. Uma lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo, na época de Jesus, na época da Palestina. Vocês acham que naquela época tinha luz elétrica, internet, Messenger, WhatsApp? Não. Os recursos eram precários. Como se iluminavam as casas? Durante o dia, o costume era ter uma claraboia na casa para que a luz do sol entrasse e iluminasse os cômodos. E durante a noite? Uma candeia, uma lamparina, que encandecia o azeite e dava luminescência aos lugares. E olha o que Jesus está dizendo. Não se pode colocar essa candeia debaixo do alqueire. Alqueire, para nós aqui no Brasil, é uma medida agrária, uma propriedade de tantos alqueires, e tem até uma divergência, porque o alqueire de Minas é diferente do alqueire lá da região centro-oeste. Mas na época da Palestina, alqueire era outra coisa. Vamos lá? Porque Haroldo também nos traz numa nota de rodapé. Medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. Ou seja, um alqueire era equivalente a 35 litros. Este é o primeiro significado da palavra alqueire, mas tinha um segundo significado. O vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era aproximadamente igual ao da medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Então, alqueire ou módio pode ser tanto uma medida de 35 litros ou a vasilha, que guarda esses 35 litros. E o costume na época da Palestina era pegar a candeia e colocar debaixo da vasilha. Qual o ensinamento de Jesus? Não se pega uma luz e coloca debaixo da vasilha. Trazendo para os dias de hoje, não se pega uma vela e coloca debaixo da mesa. Por quê? Porque a função da vela é iluminar, é dar luz. Se a vela for colocada debaixo da mesa, o que será da luz que é a propriedade vital dela? Vamos terminar. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Pergunta, meus amigos, quem é a candeia? Somos nós. Cada um de nós somos as candeias de Jesus. Somos as candeias tendentes a iluminar os dias do presente. Será que a gente pode se esconder? Será que a gente pode pretextar dificuldades? Ficar só dentro da nossa casa? Ah, o mundo já está tão difícil, as coisas já estão tão complicadas, por que eu vou me envolver? Porque essa é a nossa função. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de servir. Então nós temos que vencer uma coisa que o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, chama de comodismo. A gente precisa vencer a nossa inércia, o nosso comodismo e colocar a nossa luz para brilhar, fazendo o que estiver ao nosso alcance.
Quando eu faço essa palestra, as pessoas costumam me perguntar, mas quando a minha luz começa a brilhar, eu não estou sendo vaidoso, Rafael? Não. Vaidade é diferente. Vaidade é quando eu acho que eu faço é melhor do que o Guto. Vaidade é quando eu acho que uma coisa que eu tenho é melhor que a do Guto. Vaidade é diferente, é uma exaltação do eu, da personalidade. Quando eu conheço a minha potencialidade e coloco ela a serviço do bem, em verdade eu estou fazendo aquilo que Jesus me pediu, colocando a minha candeia, a minha luminosidade para brilhar. Qual a proposta, então? Descobrir quais são os meus talentos, descobrir quais são os meus valores e colocá-los a favor de Jesus. Descobrir o que eu posso fazer na minha casa espírita. Eu posso dar uma mensagem àquele que está chegando? Porque é importante, gente. As pessoas chegam na casa espírita estremunhadas, obsediadas, com os mais variados problemas. Quando elas chegam e recebem um sorriso meu, uma mensagem de alevantamento, eu estou brilhando a minha luz. Eu estou brilhando a minha luz quando eu varro a casa espírita. Ah, Rafael, mas não tem ninguém vendo. Mas brilhar a luz não é receber aplausos. Não é ter o maior número de seguidores da rede social. Brilhar a nossa luz é ser útil. Quando nós somos úteis? Quando nós fazemos o bem. E para que vocês possam ter uma ideia do que é brilhar a nossa luz, uma vez, no final de uma palestra de José Raul Teixeira, uma senhora foi ter com ele, conversar. E perguntou, Raul, peça ao benfeitor Camilo que me diga qual é a minha finalidade nesse mundo. Porque muitos de nós queremos saber qual é a nossa missão. E, usualmente, que nossa missão seja coisas grandiosas, coisas que as pessoas possam ver. E Raul sentiu aproximando-se o benfeitor Camilo. E, Camilo, nós vamos responder a ela. Diga a ela que, quando ela estava vindo para assistir a nossa palestra hoje, ela parou num sinal de trânsito, estava fechado. E uma pessoa lhe pediu, você pode me ajudar a atravessar a rua? Aquela pessoa era deficiente visual. E a resposta dela, não posso. Por quê? Porque eu estou atrasada para a palestra. Diga à nossa irmã que todas as vezes que alguém lhe pedir auxílio para atravessar a rua, ou lhe pedir qualquer outro tipo de auxílio, a luz dela estará brilhando. Porque, já que ela estava atrasada para a palestra, não custava atrasar um pouco mais, que ajudasse aquele irmão nosso a atravessar a rua. Então, quando eu venho falar para vocês, na luz de vela, na tela de um celular, é para que nós olhemos para dentro, porque o reino dos céus não está em coisas exteriores, está dentro de nós, e possamos nos perguntar o que nós fazemos de essencial. O que nós fazemos, como diziam os antigos, para agradar a Deus, para ser útil onde quer que eu me encontre. Descubra. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser aquilo que está dentro das minhas possibilidades, porque o meu pouco é muito aos olhos de Deus. Como nos diz Jesus no seu evangelho, se és fiel no pouco, ele te confiará mais. Essa a grande proposta deste ensinamento de Jesus, que nós saibamos ser o sal que dá o sabor, ser a luz que ilumina. Ilumina os caminhos próprios, ilumina os caminhos das outras pessoas. E para que a gente possa meditar um pouco mais, e o meu celular ainda tem energia, ainda tem bateria, eu vou contar mais algumas histórias. A primeira história de uma senhora, de uma freira, que sempre me chamou muita atenção. Tenho certeza que a história dela é conhecida de muitos de vocês, mas ela soube fazer brilhar a luz. Ela chama-se Agnes Goncha Bojacho, conhecida no mundo como Madre Teresa de Calcutá, porque é filha de uma família rica da antiga Macedônia, nascida na cidade de Skopje. A Macedônia, ela surgiu, um país que surgiu do desmembramento da antiga Iugoslávia. E desde muito cedo, ela sentiu um pendor para trabalhar para Jesus, para servir as outras pessoas. Resolveu entrar para o convento, ser uma dama de caridade. Saiu ali da Europa Central, onde tinha uma condição razoável, indo para a Irlanda, dedicando-se no convento do Loreto, mas percebeu uma coisa, que dentro do convento, a sua tarefa era orar, fazer aquelas penitências, ficar no claustro quase que um dia inteiro. E ela pensou, será que eu estou brilhando a minha luz só orando?
Será que eu estou brilhando a minha luz só dentro de um claustro? Não. Jesus quer mais de mim. Jesus quer que eu vá ao encontro das outras pessoas. Ela, então, sai do convento e resolve tornar-se uma dama da caridade num dos países mais pobres e necessitados do mundo, a Índia, na cidade de Calcutá. Porque a cidade de Calcutá tem algumas características. Na Índia, ainda hoje, é vigente o sistema das castas. Porque se nós sabemos pela doutrina espírita que é nosso dever ajudar uns aos outros, pela doutrina dos indianos, a doutrina hinduísta, você está numa casta, este é o seu karma. Eu não tenho que te ajudar, porque é cumprindo o seu karma que você vai se purificar. Então, a pessoa que nasce como um Dalit, como um pária, ele muitas vezes é esquecido naquela condição, porque quem está numa casta superior se nega a ajudar e interferir naquele karma. Isso é a doutrina hinduísta, tá, gente? A nossa doutrina é do amor, é da caridade, é de ajudar sempre. Então, muitas vezes, ela se deparava com pessoas que eram atiradas na lata do lixo, porque tinham hanseníase, lepra, e eram jogadas na lata do lixo para não pesar sobre o tecido social. Se deparava igualmente com crianças que não tinham o direito de estudar, porque eram crianças pobres, eram crianças simples, e ela começou a ver nos leprosos, nos pobres, nas crianças, a forma de brilhar a luz dela. E nas suas orações ela dizia, puxa vida, Deus me tirou da Europa, me fez enxergá-lo num convento, mas é aqui que a minha luz vai brilhar. Porque eu não brilho iluminando a mim mesmo, eu brilho a minha luz iluminando os caminhos das outras pessoas. Tanto que quando perguntavam a ela, Madre, qual a sua religião? E ela respondia, você, apontando para a pessoa, porque você é o meu caminho para chegar a Jesus. Ela começou a sua tarefa de educar crianças, de recolher os carentes, os oprimidos, dando dignidade àquelas pessoas. Chegou a ser laureada pelo seu trabalho com o Prêmio Nobel da Paz. E que ela, que era nascida em 1910, desencarnou em 1997, deixando um rastro de amor pelo mundo. Mas há uma história contada por Divaldo Pereira Franco que faz uma conexão com a vida de Madre Teresa de Calcutá. Refiro-me a Diana Spencer, ou simplesmente a Lady Di, a princesa de Gales, aquela que o príncipe Charles, que inicialmente ele queria mesmo era casar-se com Camilla Parker Bowles, mas acabou, por interferência de sua mãe, desposando a Lady Di, a princesa Diana Spencer. Mas Diana sempre foi muito triste no seu casamento, porque não era amada pelo seu marido, era traída pelo seu marido, tinha crises de anorexia, de bulimia, foi um casamento bem desencontrado. Gente, informações que eu estou tirando da biografia da própria princesa Diana. O fato é que ela era uma mulher religiosa. Diana seguia a igreja anglicana de Londres e por 2 vezes procurou Madre Teresa de Calcutá. Uma delas em Roma, outra delas na cidade de Nova York. E quando se encontrava com Madre Teresa, ela costumava dizer, Madre, eu tenho tudo. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, todo o destaque, mas eu não tenho paz. Eu sinto que aquele mandamento de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, eu não consigo cumprir. Porque o brilho da coroa inglesa é por fora. O meu coração está apagado por dentro. Deixa-me renunciar a tudo isso. Deixa-me seguir contigo, colocar o manto e ser uma das damas de caridade. Eu quero ir contigo, Madre. E Madre Teresa de Calcutá respondeu para Lady Di, minha filha, você pode florescer onde você está plantada. Eu quero que você, que tem essa condição de ajudar as pessoas, possa ser o archote da fé, levar a sua luz na condição que você se encontra. Você não precisa me seguir hoje. Um dia no futuro, você há de me seguir. Lady Di entendeu aquela proposta e saiu pelo mundo fazendo o melhor que estava ao seu alcance. Porque da princesa que vivia enclausurada no palácio de Buckingham, no palácio de Windsor e outros tantos, ela começou a visitar hospitais em Londres, onde haviam aidéticos. Ela começou a ser uma missionária da paz na África, desarmando
minas que matavam pessoas, ela começou a atender crianças, a arrecadar fundos para que essas crianças ao redor do mundo pudessem receber mantimentos, dinheiro para educação. O fato conhecido de todos nós é que também no ano de 1997, ela veio a desencarnar num acidente de carro quando estava com seu namorado ali na cidade de Paris. 97 morre Madre Teresa de Calcutá e poucos meses depois, Lady Di. E quando Lady Di chega ao plano espiritual, ela começa a acordar, a despertar. E um espírito nobre, angélico, estava passando as mãos pelo seu cabelo e ajudando no seu despertar. Era a Madre Teresa. E Diana, minha mãe, é você que está aqui? Eu não esperava que você pudesse vir me despertar. Pois é, minha filha, eu vim ao seu encontro e hoje eu quero dizer que o pedido que você me fez há tempos atrás, eu aceito. Porque naquela época você não precisava me seguir encarnada, porque você podia fazer o bem onde você se encontrava. Mas hoje tu virás comigo, porque você acendeu a sua luz no mundo, ajudando as pessoas, ajudando as crianças, ajudando os aidéticos. Vem, que Jesus nos espera e ele nos confiará ainda mais atividades no bem. Eu termino, então, a nossa conversa dessa noite com essa história, porque nós trazemos essa Lady Di dentro de nós, porque nós construímos o castelo das aparências exteriores. Nós gostamos das coisas do mundo. Gostamos, muitas vezes, daquilo que o dinheiro pode comprar, daquilo que os louros do mundo podem nos dar de projeção. Gostamos de reverberar nossa personalidade pelas redes sociais, mas isso está ofuscando a personalidade crística que trazemos no nosso interior. Que nós possamos despertar para a nossa realidade de espírito imortal e fazer brilhar a nossa luz. Ah, Rafael, mas eu não sou nem Madre Teresa de Calcutá, nem Lady Di. Mas nós somos Gutos, Rafaéis, João, Maria. Nós somos milhares de desconhecidos pelo mundo que podemos, na nossa indigência, no nosso desconhecimento aos olhos do mundo, fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Esse é o nosso dever, esse é o nosso compromisso. Sair pelo mundo falando do Evangelho, vivendo o Evangelho, fazendo todo o bem que está ao nosso alcance. Pensando sempre, não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Que nós sejamos esses arautos de Jesus nos dias de hoje, carregando o archote da fé, o archote para iluminar os caminhos das outras pessoas. Não precisamos ter nem a grandiosidade, nem o reconhecimento dessas duas personalidades que eu contei para vocês, mas que possamos ser nós mesmos, fazendo o que está ao nosso alcance para que o mundo fique melhor. Hoje, um dos temas mais debatidos, mais falados nas nossas palestras é o tema da transição planetária. Nós sabemos que a nossa Terra está migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração. E que este período é um período de definições, é um período onde a nossa fé, a nossa constância e o nosso compromisso com Jesus será realmente testado. A nossa fidelidade será colocada à prova. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o mundo só avança se nós avançarmos. Não adianta esperar que o mundo venha pronto, que as pessoas se modifiquem sem que eu dê a minha contribuição. Às vezes, conversando com as pessoas, parece que elas estão esperando o Roland Rabat, que é o mundo novo, o mundo vindouro, conforme esperado pelos nossos irmãos judeus. Não. Isso é uma construção de todos os dias. Isso é acordar pela manhã, olhar no espelho e pensar: mestre, em que eu posso ser útil hoje? Como eu posso amar mais? Como eu posso fazer curvas de ternura com a dor das outras pessoas? Como eu posso sair da dimensão Saulo? Porque a dimensão Saulo é uma palavra hebraica que remonta ao orgulho da classe, ao orgulho de achar que somos maiores do que as outras pessoas, seja por religião, seja por política, e passar para a dimensão Paulo. Paulo, em latim, quer dizer pequeno.
Então, brilhar a nossa luz é sair do nosso orgulho, nos apequenando, para que o Cristo interno resplandeça e brilhe através de nós. Porque quem quer brilhar a sua própria luz, apaga-se. Mas quem permite que o Cristo que vive nele reverbere, realmente brilha a própria luz. Daí nós entendemos porque no final da sua vida, o apóstolo Paulo nos disse: já não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. Porque ele apagou a sua personalidade de antigo perseguidor dos cristãos, daquele que vociferava no templo, mas mantinha o coração longe do mestre. E quando foi indagado na estrada de Damasco por Jesus e perguntou: o que queres que eu faça? E Jesus respondeu: entra na cidade. A cidade, à época, era a cidade de Damasco. Mas nós sabemos, nos dias de hoje, que essa cidade é a cidade da nossa interioridade. É esse mergulho existencial para que nós possamos saber o que eu preciso melhorar e onde eu posso, após a tarefa do meu melhoramento, amar mais, brilhar mais, dar mais sabor, evitar que as coisas depereçam, porque esta é a tarefa de todos nós. Voltar os nossos passos ao caminho do Evangelho é fazer tal qual o girassol, que é uma flor muito peculiar, porque ela vai girando ao encontro do sol da vida, que é Jesus. Daí que nós possamos a cada dia ir aderindo a nossa personalidade a Jesus de Nazaré, para que ele viva em nós e nós, nas nossas atitudes, possamos brilhar, possamos dar o sabor, possamos, nos dias tumultuados do presente, quando tantos falam em guerra, ser o arauto da paz. Quando tantos enchem a boca para falar em orgulho, ser aqueles que trabalham pela humildade. Quando tantos têm discursos de ódio, que nosso discurso possa ser o discurso da fraternidade, do respeito, da tolerância. Quando tantos estão na inércia, mas eu não vou me envolver com isso, para que eu vou esquentar a cabeça? Já pensou se Jesus pensasse assim? Eu não vou descer lá não, porque lá tem Anás, lá tem Caifás, lá vão me colocar numa cruz. Não. Quem ama age diferente. Eu vou, porque eu amo. E nós começamos a pensar, eu estou aqui porque eu amo a minha filha, porque eu amo a humanidade, porque eu amo essa terra que vai se regenerar. E a gente para de ver obstáculos e começa a ver estradas pavimentadas que vão se abrindo. Tal qual Adolfo Bezerra de Menezes nos dizia, não esperem estradas limpas, mas esperem com o suor do vosso rosto ir palmilhando os caminhos difíceis, porque a vossa luz brilha ao vencer os obstáculos e ajudar as outras pessoas a chegar no final de todos nós, que é Jesus de Nazaré. Eu agradeço muito pela paciência de vocês, me ouvindo numa condição precária, vídeo ruim, áudio ruim, mas tenham certeza, eu fiz com todo o meu amor. Eu fiz porque, na precariedade que me encontro, eu percebo que todas as vezes que eu abro a boca para falar em Jesus, eu me diminuo a minha personalidade, o meu ego, para que Jesus possa me fazer um vaso novo, uma experiência nova no mundo e nós ganharmos a paz. Pensemos nisso, porque ainda hoje o divino pomicultor nos chama, vós sois o sal da terra. Ande pelo mundo dando sabor nas conversas, nas atitudes, ande pelo mundo evitando o deperecimento dos valores morais. Vós sois a luz do mundo. Brilhe, não se esconda debaixo de uma mesa. Não se esconda porque as outras pessoas vão te apontar o dedo em riste, vão achar isso ou aquilo de você. Não. Se estamos com Jesus, nós somos maioria. Sigamos em paz, sigamos em frente, tal qual a oração que nos foi trazida pelo benfeitor Emmanuel, com a qual eu encerro o nosso encontro. Oração nossa, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos diz, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a semear o bem sem pensar nos resultados, a escutar sem corromper os assuntos,
a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade mais alta será quando formos o sal da terra e a luz do mundo. Um grande abraço, que Jesus esteja com cada um de vocês e nos dê a sua paz, hoje, agora e sempre. Que maravilha. Olha, estão dizendo aqui que o som estava ótimo, a imagem está ótima. Então, chegou uma comunicação do nosso lado dizendo que o seu pagamento vai chegar integral aí em Niterói. Rafael, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe você, a família. Gratidão do nosso coração aqui por palavras tão lindas, por uma palestra tão esclarecedora. E eu traduzo a fala dos meus companheiros aqui da Casa Espírita, os internautas que estão se pronunciando em gratidão a você pela palestra tão gostosa. Muito obrigado, tá? Um beijo nessa filhota linda aí, que tem as bochechas deliciosas. Vontade de apertar as bochechinhas dela toda vez que você põe as fotos aí no Instagram. Um beijo na esposa, tá, meu irmão? Obrigado. Obrigado, gente. Vamos fazer o nosso encerramento aí com a Bárbara. Eu vou pedir ao André para fazer a nossa prece. André, eu procurei aqui o cartaz do estudo e não encontrei. Você aproveita e faz a divulgação, por favor, né? Bom, agradecer, então, mais uma vez a disponibilidade, apesar de todos os problemas que o Rafael enfrentou lá na residência dele, né, na rua. Foi maravilhoso, nós podemos ver realmente a luz de Jesus através das palavras do nosso irmão. Então, a nossa gratidão, Rafael, do Centro Espírita Humildade e Caridade, do Grupo Espírita Amor e Caridade Levi Gasparian, todos os nossos amigos internautas espalhados aí por esse Brasil, com as suas palavras carinhosas aqui para você. E som e imagem, como o Guto falou, estão perfeitos. Não percebemos nada. Melhor do que a nossa aí, né? Pois é. É melhor que a nossa mesmo, com certeza. Se ele não falasse que estava sem luz, nós não perceberíamos, porque está com uma iluminação, então não deu para perceber. Bom, agradecer a todos os nossos amigos internautas que participam sempre com a gente. Lembrar que as nossas lives permanecem gravadas, então essa live maravilhosa, corre lá assim que nós terminarmos nos canais do YouTube, Rádio Espírita Esperança, Rede Amigo Espírito, o canal do GEAC, ou o Facebook do Centro Espírita Humildade e Caridade. Fica gravado, então você vai lá, curte, compartilha, manda para o grupo do centro, para os amigos, os familiares, e ajuda a divulgar a nossa doutrina. Agradecer a participação dos trabalhadores do Centro Espírita Humildade e Caridade, Nova Iguaçu, onde nós aqui representamos, eu e Guto, o Grupo Espírita Amor e Caridade Levi Gasparian, também sempre presente, representado pelo nosso amigo irmão André. Agradecer a participação do Centro Espírita União e Caridade Paraíba do Sul, Grupo Espírita Fé e Esperança de Três Rios. E convidar os irmãos para terça-feira que vem, continuar aí no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, neste mesmo bate-canal, às 19h30, com o nosso irmão André Matos, imperdível. Estamos no capítulo 12. E convidar agora de primeira mão o projeto do IDEAC, que começa nessa sexta, dia 13/8, às 19 horas, na Rádio Espírita Esperança, que é do IDEAC, dialogando com o Livro dos Médiuns. Olha a galera que vai estar presente lá nesse diálogo. André Matos, não conheço, alguém conhece? Jorge Elahá e Carlos Faria. Imperdível, todas as sextas, às 19 horas, iniciando nessa agora, dia 13/8.
Então, agradeço mais uma vez, André. Estava morrendo de saudade, foi muito bom te ver. Guto, foi ótimo voltar, né, desse tempinho aí, dessas férias. Estamos de volta com tudo. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Então, agora, André, passo para você e que Jesus possa abençoar cada lar dos nossos irmãos aqui presentes. Isso, agradecendo a Bárbara, sempre com palavras carinhosas, né, Guto? Rafael, essa alegria dela é importantíssima aqui no trabalho que realizamos. Só lembrando que amanhã, também, aqueles que não conhecem, quiserem conhecer o canal do Jeff, Grupo Espírita Fé e Esperança Três Rios, né, nós temos uma live com o tema Leonel e os Judeus. É uma das histórias do livro Dramas de Obsessão, com a nossa Francine Frutainha. Então, aqueles que quiserem, às 20 horas, toda quarta-feira, nós temos essa atividade com o Grupo Espírita Fé e Esperança. Então, agradecendo a todos, é uma alegria, Rafael, estar com você mais uma vez, meu irmão, matar a saudade, Guto, Bárbara e tantos internautas, amigos que se manifestam aqui. A gente se sente em família, né? É muito bom, muito gostoso. Então, por isso mesmo, nós convidamos a todos que possamos unir os nossos corações nesse instante, os nossos pensamentos, em agradecimentos por mais essa noite de luz, essas reflexões do Evangelho tão importantes para a nossa caminhada. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Jesus afirma o potencial de sermos sal e de sermos luz. Que coisa boa de saber que podemos mais e podemos sempre amar, podemos sempre cativar, podemos sempre atender, amparar, abraçar e sermos esse farol de luz quando nos permitimos que o Evangelho se faça presente em nossos corações e em nossas consciências. Uma alegria imensa nos envolve o coração nesta noite. Irmãos, amigos, que mesmo na distância se reencontram, porque unidos estamos pelo amor e o desejo sincero de estudarmos a doutrina espírita. Por isso, rogamos aos amigos espirituais que nos envolva nesse instante de muita paz, de muita alegria, ao lar do nosso irmão Rafael, os nossos lares todos, os nossos familiares, e que tenhamos um final de noite com muita paz, muita tranquilidade, e mantendo a reflexão nas palavras que ouvimos. Que Deus nos ampare a todos, que assim seja. Graças a Deus.